Fala galera do Face, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube, por quais meios você esteja tendo o prazer de assistir essa aula, essa videoaula. Tudo bem? Se você gosta do canal, curte, se inscreve, compartilha, sugere, ativa o sininho, critica. Aqui é democracia, aqui é democracia real, né? Dizia Winston Churchill, primeiro-ministro inglês, né, que derrotou os nazistas, e abre um parênteses, ele também ajudou a criar os nazistas. Ele dizia que a democracia é o pior de todos os regimes, exceto todos os outros. Essa famigerada palavra democracia, qualquer mané, como diria o Barroso lá, o ministro lá do Supremo, que falou que os manés perdeu mané, né? Qualquer mané sabe o que é democracia, né? Mas tudo bem, parênteses à parte, um bom dia a todos. Hoje eu queria fazer uma aula na esteira da aula de ontem do Pedro II, né, que um colega meu, amigo meu, Clóvis, sugeriu aí que eu fizesse. Eu fiz uma aula de 32 minutos falando sobre o Pedro II, ainda faltou muita coisa, os símbolos reais, todo aquele glamour da monarquia, aquela mística da monarquia, os feitos individuais do Dom Pedro. Eu me ative mais às questões históricas, né? E aquele vídeo me inspirou um outro vídeo aí que já andei arranhando aí alguns assuntos sobre isso e queria aí conversar aí, né, com vocês sobre o referido assunto, que é a diferença entre monarquia e república. Monarquia e república. Então vamos usar sempre a métrica, né? Identificar, relacionar e analisar, né? Definir os termos, situá-lo no espaço e no tempo. Pouca coisa a gente faz fora do espaço e do tempo. O espaço e tempo é uma métrica das linguagens, né? Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, da matemática, da geometria, da história, da geografia, da filosofia. Quer dizer, nada se faz fora do espaço e do tempo. Da física, né? A física trabalha com o espaço, com o tempo, né? Uma métrica fundamental, cara, no espaço e tempo. Contextualização, interpretação, hermenêutica, quem fala o que, quando, como, onde, por quê, contra quem e a favor de quem. Você dissecar um discurso, entendeu? Você analisar um discurso, quem fala o que, contra quem, a favor de quem, quando, onde, por quais meios, quais são as formas de expressão, a linguagem. É uma narração, uma dissertação, uma descrição. Ele fala em prosa, em poesia, quais os gêneros literários, os gêneros textuais, novela, conto, crônicas. Fundamental isso. Então vamos lá, vamos para o assunto da aula: república ou monarquia, né? Sistemas de governo. Vamos identificar o que é república e o que é monarquia. Genericamente são sistemas de governo. Nós temos formas de Estado, regimes de Estado e sistemas de governo, né? Regime de Estado pode ser uma democracia, pode ser uma tirania, pode ser uma ditadura. Nós podemos encaixar o totalitarismo do século XX, nazifascismo e comunismo dentro do totalitarismo, que é diferente do autoritarismo, né? Autoritarismo era o governo Vargas, talvez aí aquilo que se chamou de regime militar esteja dentro não da ditadura, mas do autoritarismo, né? Haja vista que você tinha inúmeras contestações dentro do regime militar. Nós podemos dizer que formas de Estado, regimes de Estado, né? Formas de Estado, presidencialismo, parlamentarismo, né? E os sistemas de governo, república ou monarquia. República pode ser uma república parlamentarista, uma república presidencialista. República normalmente é a divisão dos três poderes. Ela vai ganhar aí notoriedade a partir da Revolução Francesa. A Revolução Francesa veio para instituir a República, né? Maçônica, diga de passagem, a maçonaria está envolvido na República, assim como o Congresso brasileiro está envolvido nas leis aí que formam esse país. Aí, em tudo que acontece nesse país, o parlamento está envolvido, né?
Então a maçonaria esteve presente na República, e aí você entende um fato histórico. A República visava aí conter, ou a Revolução Francesa, que se expressou através da República, né? Embora depois se estabeleceu o Império Napoleônico, a história é cheia de nós, cheia de reveses, cheia de controvérsias, né? Uma dialética do espírito, como diria Hegel. O que acontece é o seguinte: o absolutismo monárquico que vigorava na Europa e foi substituído pela República, ele também tinha maçons, né? As monarquias europeias, que era a ideia do rei centralizar o poder na sua mão, aí nós entendemos a monarquia. A monarquia é uma centralização na mão do rei, nas mãos do rei e do seu séquito, né? Da sua corte, da corte real. A Europa era cheia de monarquias. Você tinha monarquia inglesa, francesa, prussiana, russa, ibérica, era cheio de monarquias. O mundo oriental lá também, os turcos, Império Otomano, que sucedeu o Sacro Império Romano Germânico. A Europa foi constituída de império. Lá no Extremo Oriente, o Japão, né? A China, era império. As repúblicas, a partir da Revolução Francesa, né, se estabeleceu ali liberdade, igualdade, fraternidade, o Montesquieu, o espírito das leis. A república começa a prevalecer sobre as monarquias, embora nós tenhamos hoje ainda 54 monarquias no mundo, né? Mas e aí, professor, o que é monarquia e o que é república? Sistemas de governo. Nós temos sistemas de governo, formas de governo e regimes de Estado, ou formas de Estado e regimes de Estado, né? Regime de Estado: democracia, tetrarquia, tirania, aristocracia, formas de governo, né? Você pode dizer parlamentarismo e presidencialismo. Sistemas de governo: república ou monarquia. A monarquia pode ser constitucional ou hereditária, né? A república pode ser presidencialista ou até parlamentarista, que é um pouco mais difícil. No parlamentarismo você tem uma divisão de chefes de Estado, de poder de Estado e de poder de governo, né? O primeiro-ministro lá no parlamentarismo, como é o caso dos ingleses, ele é chefe do governo, né? E não do Estado. O Estado é representado pela família real, né? Um poder simbólico, um poder dinástico, um poder da tradição, um poder histórico e todo o seu glamour, né? Nas repúblicas você vai ter uma diferença fundamental: o poder não é hereditário e não é vitalício, ele começa e termina, né? Ele tem um mandato, aquilo que chama de mandato. Nas monarquias, a não ser que ela seja destituída, como foi aqui no Brasil, o golpe da república, oriunda dos maçons militares e da aristocracia escravagista, depôs o império, chutou o império, derrubou o império, assim como foi a Primeira Guerra. Primeira Guerra, ela é a guerra que pôs fim aos impérios, segundo Eric Hobsbawm. Eu estou me fundamentando no Eric Hobsbawm. Aí Clovis, um autor de esquerda, hein, que nós devemos ler, brilhante, diga-se de passagem, um grande intelectual de esquerda. 4 grandes obras: a Era das Catástrofes, a Era dos Impérios, a Era das Catástrofes, Era dos Impérios, Era dos Extremos e a Era do Capital. Era dos Extremos, Era das Catástrofes, Eras dos Impérios, e tem mais um. São 4 volumes. Eu lembrei de 3, esqueci um. Estou ficando velho, a memória vai enfraquecendo. Tem que ler. Porque a Primeira Guerra pôs fim aos impérios. Caiu o Império Austro-Húngaro, caiu o Império Otomano, caiu o Império Alemão. Nesse entremeio, um império que apoiava as repúblicas maçônicas intente, que era o Império Russo, foi destituído por eles, pelos vermelhos, pelaquilo que os nazistas chamavam dos animais vermelhos, que dizimaram a família Romanov, as 4 irmãs Olga, Tatiana, Anastácia e Maria, fuziladas. O comunista é um amor de pessoa.
fuzilaram crianças lá, os Romanovs. Não que os Romanovs tenham sido santo, lembra da aula de ontem, história não tem mocinho e bandido, embora quem mata crianças, vamos combinar, né? Bandido, não pode ser mocinho. Parênteses à parte, voltando para a aula. Olha só, a monarquia ela pode ser hereditária ou constitucional, né? Ela pode ser controlada também, né? Na Inglaterra, o parlamento tinha uma força aí sobre as vontades do rei, né? O rei também não podia fazer tudo, né? Isso nem sempre foi assim. Houve o absolutismo monárquico, da qual a República Francesa e maçônica, iluminista ou Illuminati, como queiram, destituiu, né? O grande fim das monarquias vem da Revolução Francesa, né? Que instituiu a República, Montesquieu, o espírito das leis, a divisão em 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Então a gente tem que saber fazer essa análise. O que é governo, o que é Estado, o que é presidencialismo, o que é parlamentarismo, o que é república, o que é monarquia, o que é nação, o que é país, o que é povo, né? Nós temos que ter tudo isso identificado, relacionado e analisado, né? Vamos lá, um país é constituído, uma nação é constituída por um território, um governo e um povo. Esse governo é soberano internamente e externamente. Um território geográfico e um povo que habita, regido por um governo que é soberano internamente e externamente. Ok. O que é governo, professor? O que é Estado? Governo é uma parte da sociedade que, eleita através de programas e projetos, vai empreender ações visando aí administrar a nação, o país. Estado, professor, o que é Estado? Estado são instituições fixas e permanentes, onde o governo, feito por pessoas físicas, por um partido, por uma parte da sociedade, partido, vem de parte, uma parte da sociedade, vai fazer as regras, né, dentro desse Estado. Órgãos de Estado, secretarias, parlamento, Supremo, erário, né, Tribunal de Contas, as várias secretarias, esportes, cultura, educação, saúde, são órgãos de Estado, que o governo vai empreender ações, né, claro que fundamentado numa Constituição, numa lei, numa regra. Então olha só, tem muitas diferenças entre a monarquia e a república. A monarquia é tradição, a monarquia evoca tradição, ela evoca é quase como uma família, digamos assim, a função de pai e de mãe, de cuidadora, de responsável, né? Alguém que teria uma relação quase que muito íntima com o seu povo. Mas e aí, professor, foi assim? Houve monarcas aí tétricos, tiranos? Houve muito, infelizmente, né? Isso que a gente está falando é teoria, né? A teoria e a propaganda, na prática não é bem assim, né? Luís XIV, l'état c'est moi, o Estado sou eu, a grande centralização monárquica na mão dos reis. Os czares russos lá que foram assassinados pelos comunistas, claro, eles tinham um séquito, uma aristocracia fundiária, dona de terras, às vezes empresarial, a burocracia, o exército que os apoiava e normalmente uma religião, né? Então veja bem, o poder do rei é um poder relativo, porque ele tem um grupo de apoio militar, aristocrata, religioso, econômico, que lhe dá sustentação. Aqui no Brasil, a aristocracia militar e a aristocracia fundiária, latifundiária, se assim, não tem mais monarquia, se acabou com a escravidão, você não deu o que a gente queria lá na Guerra do Paraguai, nós derrubamos você. Eram tudo maçom, só que o império era maçom também, né? Então olha só, república e monarquia. República, a raiz da palavra república é a coisa pública, né? Não tem essa intimidade, esse conluio entre o poder pessoal do rei, do monarca e o povo. São relações impessoais, né? Isso em tese não é bom?
vamos dizer que nesse lado a república, teoricamente a república pode ter alguma vantagem nisso, né? Mas também não acontece isso, viu? O que tem de conluios entre poder político, econômico, militar e religioso é uma coisa absurda. Política é um campo espinhoso, pessoal. Poder. Política é poder. O que eu posso e você não pode, né? Poder militar, poder religioso. Já pensou? A concentração de poder, né? O que é comunismo? É concentração de poder, gente. É poder político, econômico, militar, não religioso, porque eles são ateus, né? O que é aí um extremismo árabe, muçulmano? É a concentração do poder político, econômico, militar e religioso. Vocês conseguem imaginar o que é um sistema que tem na sua mão não só o poder econômico e político, mas também o militar, como diria Olavo de Carvalho? O que eles fazem com a gente? Você já parou para pensar nisso? Não pare para pensar nisso aí, entendeu? Chega de ver Big Brother, novela e palhaçada por aí. Presta atenção na aula, presta atenção na aula, tá bom? Monarquias constitucionais, o rei é regido por uma constituição. Monarquias hereditárias, ele também pode ser regido por uma constituição, mas nessa constituição conta que o poder é vitalício, passa de pai para filho, né? Na república não tem isso, tira, o poder acaba. Se não estiver fazendo coisa errada, a gente elege outro que faz mais coisa errada assim. Então você tem um lado problemático e um outro lado mais problemático ainda na república, entendeu? República é assim, você tem um lado ruim, muito ruim, e outro lado pior do que esse muito ruim, né? Basta ver o que são as oligarquias republicanas regionais, política dos governadores, café com leite, né? Olha que maravilha que é, né? Então vamos lá, pessoal, vamos lá. Presidencialismo, o presidente congrega na sua mão o poder de Estado e o poder de governo, embora ele dependa, é óbvio, das decisões do legislativo. No parlamentarismo, o chefe de governo é o primeiro-ministro, o chefe de Estado, se for uma monarquia, pode ser a família real, o caso da Inglaterra, por exemplo. Então, olha só, monarquia, monarquia, poder, o poder na mão de um. Isso também não é bem assim, né? Monarquia, aquilo que eu falei, ela depende de uma base de sustentação. Você pega os czares russos lá. Quem apoiava os czares russos? Czares lá. Nicolau II, Alexander, Catarina. Militares, eles precisam do poder militar, do poder das armas. Isso é indiscutível. Não tem poder que não seja poder armado. Por isso que eles querem desarmar você, para concentrar o poder na mão deles. Max Weber. Todo Estado ele tem a legitimidade do poder do uso da força, do poder das armas. Isso é a definição do Estado, a legitimidade da violência contra você. Quem apoiava lá os czares? Os latifundiários, grandes proprietários de terra, a igreja russa, né? Tanto que os comunistas saíram matando as crianças, os Romanovs, depois os kulaks, com K, não gulags, que são os campos de concentração forçados, os kulaks, que eram fazendeiros, né? Alguns pequenos fazendeiros também, que não eram muito ricos, foram morrendo também, e a igreja, a destituição da igreja, né? Transformando a igreja católica ortodoxa lá, a igreja ortodoxa russa, na igreja lá dos comunistas. Ok, fato, vamos voltar, república e monarquia, né? A monarquia, ela se reveste de uma simbologia muito grande. Há quase que um poder místico na figura do monarca, né? Tinha aí na história aí o poder divino dos reis, né? O absolutismo monárquico, poder divino dos reis, Deus que escolheu aquele monarca, que era ligado a uma família, né? Normalmente a uma família, a uma corte real, a uma dinastia de muito tempo, né? Mas e aí, como é que se constituiu aquela família viraram os reis? Normalmente conquistas militares ou grandes proprietários de terra, pessoal, né? Ou hoje grandes empresas, grandes bancos, a fusão do capital rural com o capital bancário e empresarial. E é isso, pessoal, república, monarquia, sistemas de governo, né? República
impessoal, divisão em 3 poderes, fim de mandato, críticas, impessoalidade, legislativo, executivo e judiciário, monarquia, tradição, hereditariedade, vitalício, simbologias, né, o monarca, o cetro real, a bandeira, as tradições, né? República, França, Revolução Francesa, liberté, igualité, fraternité, né? Também mataram um monte de gente para fazer isso. E a República Maçônica, que destituiu a maioria das monarquias. Onde é que sobrou monarquia forte? O Japão, Inglaterra, Espanha, né? Mas só tem poderes simbólicos também, né? Quem manda é o parlamento no fim das contas. Beleza, pessoal? Sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu!